Então, pessoal, hoje eu vou passar para vocês o passo a passo dessa bolsa maravilhosa, uma bolsa floral, bolsa primavera. É a segunda que eu faço nessa versão. A primeira eu apresentei para vocês de uma forma diferente de tutorial, mas vocês me pediram, né, maiores detalhes. Foi um vídeo muito assistido, então eu decidi disponibilizar, né, o passo a passo dessa bolsa. E o que eu usei? Quais foram os materiais? Então, fio de malha premium da Fisher, na tonalidade de lavanda. Usei mais ou menos um novelo e meio. Usei a tonalidade também de off-white e brinquei com as cores aqui de amarelinho, né, no miolo das florzinhas. Então, são 3 tonalidades que a gente chama de candy colors, que são cores mais suaves. Então, eu brinquei dessa forma. Vocês podem fazer a bolsa toda, né, numa cor só, vocês podem brincar, usem a criatividade, né, para tecer a sua, ok? Então, além do fio de malha da Fisher que eu usei, também precisamos de argolas articuladas, 2 argolas para a alça, e também se vocês quiserem alças laterais, né, vocês vão precisar de mais argola aqui e uma alça, né, do gosto de vocês, metal, até de repente em couro, então fica a critério. Também vamos precisar no botão imantado, né, que essa bolsa tem aqui o botãozinho imantado, uma etiqueta se vocês tiverem, né? Então, basicamente é isso. E agulha 5 milímetros, ok? Espero que gostem do passo a passo e vamos trabalhar, vamos começar a tecer. Então, pessoal, já tenho aqui a base pronta, que eu mostrei num vídeo para vocês, né? Então, tem o tutorial dessa base, porque ela fica parecida com a primeira em couro, né, que eu fiz na primeira versão dessa bolsa primavera. Então aqui é mais uma opção, né, para quem não tem uma base em couro, ecológico no caso, pode fazer a base no próprio fio de malha ou fio de poliéster. Eu vou construir essa bolsa dessa vez com fio de malha premium da Fisher, 25 milímetros, na cor lavanda, ok, pessoal? Eu terminei, né, a base anterior do vídeo, que eu já mostrei para vocês, né, que eu já falei, e eu concluí a base, então, para quem vai fazer uma cor diferente no fundo da bolsa, né, então já tem o fechamento lá, e eu aqui, então, não fechei para a gente finalizar juntas aqui e mostrar, então, como é que eu inicio, né, a próxima carreira, ok? A próxima carreira, que é a carreira de subida da bolsa, ok? Do corpo da bolsa. Eu estou trabalhando aqui, pessoal, com agulha 5, mas para quem tem a tensão do ponto muito apertada, pode fazer com agulha 6. Mas a gente precisa ir desenvolvendo a bolsa e ajeitando. E à medida que ela vai subindo algumas carreiras, ela se ajeita. Então, não se preocupe se a sua bolsa no início parece que não vai dar certo, né? Porque no final, se você respeitou aqui os números de pontos, né, em cada lateral, e também aqui nas carreiras iniciais, né, que nós fizemos de subida aqui, não vai ter problema nenhum, ok? Vai dar tudo certinho. Então, agora aqui, nós vamos fechar essa carreira. Nós temos aqui, depois desse nozinho, nós temos esse primeiro ponto que fica mais escondidinho, depois tem esse aqui. Então, a gente vai introduzir a agulha de trás para frente nesse ponto aqui. Nós vamos trazer essa alcinha aqui para trás, aqui. Agora, nós vamos introduzir a agulha, pessoal, nessa alcinha aqui, tá? Porque nós vamos trabalhar só as alcinhas aqui de trás. Então, nós introduzimos a agulha aqui. Aqui, nessa laçadinha do fio que a gente puxou para trás, vamos ajeitar aqui, ajustar o ponto. Vamos trazer pelo meinho aqui, esse ponto para frente aqui. Damos a altura e vamos fazer, então, o nosso primeiro pontinho, que ficou na alcinha de trás. E nós vamos trabalhar agora todas as alcinhas de trás até chegar aqui novamente, pegando a alcinha de trás mais o nozinho. Então, é a alcinha e esse nozinho aqui, ó. Ok? Então, nós introduzimos assim, puxamos para frente, damos altura e vamos fazer, então, em cada alcinha e cada nozinho aqui atrás, um ponto sobre cada uma, né, dessas alcinhas aqui, tá? Desses pontos, dessas correntinhas aqui da base, ok? Então, é na alcinha e no nozinho aqui de trás, ok? Então, a gente dá altura, evitem fazer muito apertada essa primeira carreira, aqui e aqui.
aqui e aqui. E assim, pessoal, nós vamos seguir por toda essa carreira e vai ficar esse desenhinho aqui, ó, que vai ficar bem bonitinho. A gente vai fazer isso em toda a volta aqui, até nós chegarmos novamente aqui e eu volto com vocês. Então, fizemos aqui, pessoal, o nosso último ponto, né? Vamos aqui refazer esse ponto. Então, ó, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos fazer agora o nosso último pontinho aqui, né? No nozinho, na alcinha e no nó. E nós vamos fazer, então, o nosso último ponto, ok? Agora, nós vamos fechar essa carreira. Nós temos aqui, ó, a próxima alcinha. Nós temos essa e essa. Nós vamos introduzir a alcinha, nessa alcinha aqui, né? Nesses dois pontinhos, nessas duas alças. Puxamos essa anterior aqui, essa alcinha, né? A gente puxa lá para trás. E vamos colocar a nossa agulha aqui. Vamos ajustar esse fio, trazemos o fio lá de trás e fazemos aqui o nosso primeiro ponto, ok, pessoal? E depois nós vamos seguir fazendo pontos baixos. Se quiserem fazer pontos baixos centrados, também pode, que é, ao invés de colocar nesse espacinho, coloca aqui no meio. A bolsa fica mais estruturada, mas não tem necessidade, pessoal, porque a gente já vai colocar flores, né? Então, ela já vai dar essa estruturada também, né? Então, não tem necessidade. Então, a gente pode fazer em pontos baixos. Então, pessoal, finalizamos mais uma carreira, né? A segunda carreira aqui, vocês vão ajeitando a bolsa de vocês à medida que ela vai subindo, né? Então, aqui nós vamos finalizar a terceira carreira desse jeito, como nós fizemos na anterior. Tem esse pontinho aqui e esse aqui. Nós vamos pegar nessas duas laçadinhas aqui, puxar esse fio para trás novamente, introduzir a agulha aqui na laçada, ajusta o ponto e traz o fio para frente e faz um ponto baixo. E desta forma, pessoal, nós vamos continuar fazendo por toda a volta mais uma carreira de pontos baixos, ok? Nós vamos subir algumas carreiras o suficiente para que a gente possa, né, aplicar a primeira camada de flores. Então, a gente precisa ter uma determinada altura aqui. Nós aplicamos as flores, depois vamos tecer mais um pedaço e aplicar a segunda camada das flores, ok, pessoal? Então, nós vamos fazer algumas carreiras. Então, pessoal, nossa bolsa, né, já está com carinha, né, já tomando forma. Então, eu fiz o quê? 8 carreiras de pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora é o momento da gente pensar em como nós vamos distribuir as flores, ok? Então, são 4 flores aqui, mais 4 depois em cima e 8, né, no verso, né, atrás, então, da bolsa. Você não precisa colocar frente e verso, mas eu vou colocar, né, eu acho que fica legal, mas isso é uma opção de cada um. Eu já fiz todas as florzinhas, certo? Então, são 16 flores, se você fizer, né, na parte da frente e de trás. E o que nós precisamos fazer, pessoal? Lembram dos nossos 22 pontos, né, que nós temos aqui, mais 6 aqui, mais 6 aqui e mais os 22 aqui atrás. Então, nós precisamos encontrar aqui os 22 pontos, né, que a gente aqui diminui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos aqui o primeiro dos 22 e vamos contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 pontinhos. Então, o que a gente precisa ter em mente? Que essas flores, elas precisam ficar aqui no meinho, se encaixar aqui, elas não podem passar e ficar, né, muito pro lado de fora aqui nos 6 pontos. A gente coloca as argolas articuladas e nós vamos colocar a alça. Então, quando a gente for fazer essa dobra, se a gente colocar
né, a flor muito para cá, ela pode ficar torta, né? Então, elas, né, enfim, elas podem ficar, enfim, não vão ficar tão alinhadas, não vai ficar tão bonitinho. Então, encontrados os 22 pontos aqui, a gente vai, então, alinhar as flores dessa forma. A minha sugestão, né, para ficar mais fácil, que fique uma pontinha, porque tem 5 pétalas. Fique as pontinhas uma para cima e a gente vai unir essas pétalas antes de costurar na bolsa, tá? Assim, ó, pelo avesso, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A gente vai dar uns pontinhos aqui, né? Pode ser com linha normal ou linha invisível. Nós vamos unir as 4 e depois a gente vai costurar aqui na bolsa e também dar alguns pontinhos para que essas flores fiquem firmes, né? Isso também, né, vocês vão ajeitando, vão vendo onde houver, né, a necessidade da gente costurar para prender melhor a florzinha, né? Mas antes da gente colocar as flores, percebam, né, que aqui temos uma carreira e a segunda carreira. Antes de nós prendermos as flores, pessoal, nós vamos fazer uma carreira aqui de pontos baixíssimos, né? No fio branco, porque foram as cores que eu selecionei aqui, então o lavanda e o branco, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixíssimos, né, para ficar aquele detalhe que fica bem bonitinho na bolsa. E depois lá em cima, né, no final da bolsa, nós também vamos fazer uma carreira de pontos baixíssimos, ok? Então, pessoal, nós vamos iniciar agora a carreira de pontos baixíssimos. Vamos pegar, né, o nosso fio aqui, que não é branco, eu falei branco, mas é off-white. E mesmo tendo a mesma espessura do lavanda, 25 milímetros, ele é mais fino, né? Então, o que que eu vou fazer? Ao invés de usar uma agulha 5, eu vou usar uma agulha 6, para que essa carreira aqui não fique depois repuxando, ok? A gente não vai cortar esse fio aqui do novelo, né, do lavanda, porque depois nós vamos continuar trabalhando. E nós vamos pegar, então, o nosso fio aqui. Eu vou iniciar aqui do mesmo lado, né? Então, a gente vai colocando o fio assim. Nós vamos introduzir a agulha aqui, ó, onde tem mais ou menos aqui nessa linha aqui, ok? Isso não vai mudar muito, né? Mas o acabamento, né? Todos os acabamentos aqui acabam ficando por esse lado. Então, a gente busca o fio aqui dentro. E agora, pessoal, nós vamos trabalhar, então, depois a gente arremata o fio aqui. Nós vamos trabalhar, então, dessa forma, ó. Introduz aqui no próximo ponto, puxa aqui e faz isso aqui, ok? Vai no próximo, ó, deixa o fio mais folgadinho, tá? Não aperta muito. Apesar que eu usei uma agulha maior, mas para o ponto ficar bem bonitinho, tá? Vocês não apertem demais aqui, ok? E assim, ó, a gente vai fazendo pontos baixíssimos por toda a carreira, até nós chegarmos aqui, ok? Então, introduz, busca o fio aqui com a agulha, traz ele para frente e passa ele nessa alcinha aqui, ok? E dá uma folguinha, ok? Um espacinho. Se vocês perceberem que o ponto está ficando diferente, não tenham pressa, vão devagar, refaçam, tá? Porque aqui, essa parte aqui, é uma parte que fica bem visível na bolsa, né? Onde nós vamos colocar as flores, nem tanto, né? Então, esse acabamento aqui, ele precisa ficar bem bonitinho, ok? E é com a prática que a gente, né, consegue, digamos assim, a excelência, né? Então, vão devagarinho, vão fazendo com calma, ó, ponto por ponto. Percebem? Então, se ficar muito diferente um ponto, você vai lá e desfaz, né? E começa novamente. E assim, pessoal, nós vamos fazer por toda essa carreira, então, esses pontos baixíssimos, desse jeitinho assim, ok? Então, pessoal, nós chegamos agora aqui, né, para fazer o nosso último ponto, né, desse detalhe, enfim, de pontos baixíssimos.
E agora nós vamos finalizar aqui, né, fazer esse fechamento invisível. E como é que nós vamos fazer? Então, nós vamos cortar o fio, né? Então, nós vamos cortar o fio. Então, a gente vai cortar o fio, trazer esse fio para cá. E nós vamos ter que passar esse fio para simular nessa alcinha. Nós vamos fazer aqui, pessoal. Nós vamos introduzir nessas duas alcinhas aqui. Buscar o fio assim, trazê-lo aqui para baixo. E nós vamos ter que fazer isso aqui. Nós vamos pegar esse ponto aqui e passar aqui para o outro lado, por dentro dessa, né, dessa última alcinha aqui. Aqui. E trazemos esse ponto aqui para dentro da bolsa. Olha, pessoal, ficou perfeitinho o nosso ponto, o nosso acabamento. Prontinho, pessoal, ó. Perfeito o nosso acabamento. Agora, nós vamos esconder esses fios aqui. A própria agulha, né? A gente vai escondendo esses fios aqui. Está feita a nossa carreira, né, de pontos baixíssimos, que fica esse detalhe bem bonitinho, ok? Agora, nós vamos colocar as flores e nós precisamos centralizar essas flores. Então, eu já botei os marcadores, aqui tem os nossos 22 pontos, e a gente precisa, então, colocar as flores de forma, né, que elas fiquem aqui bem centralizadas. Primeiro, nós vamos unir as 4 pétalas, as 4 flores, perdão, para depois costurar na bolsa. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos juntar a parte, né, o lado direito com o lado direito e vamos costurar aqui, né, do avesso aqui, ok, pessoal? Vocês podem usar fio invisível ou também um fio de costura normal. Eu vou usar fio normal. Então, agora nós vamos costurar. Eu vou mostrar para vocês como eu vou unir aqui. Então, já colocamos a linha aqui, não precisa ser fio duplo, ok, pessoal? Então, vamos unir aqui, ó, essas duas pétalas, né, desse jeitinho, assim, ó. Aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai unir dessa forma aqui. Vamos começar por aqui, fazendo um pontinho para firmar, e aqui, ó, nós já vamos costurando, então, desse jeito. Pode ser carreira de vai e vem, sem problema algum, contando que elas fiquem. E aqui, pessoal, quando a gente tá nessas bordinhas, vamos apertar bem, né, puxar bem o fio, para que não fique aparecendo do outro lado, ok? A linha. Vamos ver como que ficou, ó, perfeito, né? E assim, pessoal, nós vamos unir também as outras duas, ok? Sempre deixando uma pétala para cima, tá? Assim. Ó, pessoal, ficou bem certinho, ok? Então, pessoal, ó, uni todas as pétalas, né? Assim, ó. Agora, nós vamos costurar essas pétalas aqui na bolsa, ok? Então, sempre aqui, ó, centralizando. Se achar que é necessário, de repente, colocar aqui, ó, um marcador aqui, para facilitar o nosso trabalho, e outro marcador aqui. Percebam que encaixa bem direitinho, assim, pessoal. E nós vamos costurar as pétalas aqui em cima. Dessa vez eu vou usar o fio invisível, né, porque acho que fica melhor, mas fica a critério de vocês, ok? Então, vocês podem usar
o fio da sua preferência, ok? Então, aqui nós vamos fazer da seguinte forma. Nós podemos começar aqui ou também aqui pelo avesso, né? Eu prefiro introduzir a agulha aqui, dessa forma. E agora, nós vamos fazer uns pontinhos, pessoal, para prender essa pétala. Pode atravessar aqui, se quiser passar para o outro lado, não tem problema nenhum, não. Desse jeito. Aí, se quiserem fazer um nozinho aqui, podem fazer um nozinho ou dois, assim, ok? E agora, nós podemos caminhar ou cortar o fio. Eu prefiro continuar aqui, então eu vou caminhando aqui por dentro, né, da bolsa, aqui com o fio, até chegar na outra pétala que nós vamos costurar. Assim, vamos caminhar mais um pouquinho. Assim, e vamos chegar aqui. Agora, nós vamos introduzir a agulha aqui e vamos dar uns pontinhos desse jeito. Aqui ficou, acho que o fio aqui. E aí, nós voltamos aqui e prendemos mais um pouquinho aqui. Assim. E do mesmo jeito, agora, nós vamos, pessoal, dar um pontinho aqui, um nozinho, aliás. E vamos continuar caminhando aqui por dentro com o fio. Nós vamos continuar caminhando aqui até a próxima pétala. Então, chegamos aqui na pétala e vamos prender aqui a nossa última florzinha. Aqui nós vamos soltar o marcador. Assim. E nós vamos prender, então, essa pétala aqui. Prendemos na parte de cima, ok? Agora, nós precisamos dar uns pontinhos também aqui, nessas pétalas aqui, ok? Então, prendemos aqui também. E ficou, ó, ficou bem centralizadinha. Então, agora aqui nós vamos costurar aqui, na pontinha. Nós já podemos tirar esse marcador. E vamos dar uns pontinhos aqui. Podemos passar pro lado de dentro para firmar melhor.
E aqui, pessoal, nós já podemos descer com esse fio, caminhando aqui, ó, por entre os pontos, desse jeitinho aqui. E já vamos aproveitar, né, para dar um pontinho também nessas pétalas aqui de baixo, ok, pessoal? Então, nós podemos fazer assim, né, que fica mais discretinho. Já vamos para a próxima, só para não ficar com essas pontinhas aqui das pétalas arrebitadas. Então, a gente vai colocando, costurando desse jeito. E vamos da mesma forma, né? Aqui, a gente vai, podemos caminhar aqui por dentro, né? Que eu acho que é o ideal, até nós chegarmos nessas duas pétalas aqui. Então, nós atravessamos aqui. E vamos dar uns pontinhos aqui, pessoal. Sempre ajeitando, né? Pra gente ficar na mesma linha aqui, pra não mudar muito aqui o... Então, pessoal, devidamente costuradas as nossas pétalas. Se vocês não acharem necessário costurar todas elas, não tem problema. Inclusive, aqui as do meio, né, elas estão unidas só com as pétalas, não estão presas na bolsa. Não tem necessidade, ok? Então, eu já prendi aqui a primeira camada, né? Então, a gente precisa fazer aqui e depois também fazer aqui o mesmo processo aqui no verso. Ok, gente? Então, quando nós completarmos aqui, né, frente e verso, nós vamos continuar, percebam aqui, ó, que nós temos, né, a gente não cortou o fio aqui. Então, o que que a gente vai fazer, pessoal? Nós vamos pegar a nossa agulha, né, quando a gente costurou, fez, né, aplicou as nossas florzinhas, nós vamos fazer o que aqui, pessoal? Então, aqui já tinha, né, finalizado, nós vamos continuar fazendo mais algumas carreiras de pontos baixos. Então, pessoal, olha só, a nossa bolsa está tomando forma, que bonita que está ficando a nossa bolsa com a aplicação de flores. Então, eu mostrei para vocês como nós aplicamos as flores, né? Aqui na parte da frente, eu concluí a parte de trás, fazendo a aplicação aqui também, do mesmo jeitinho que nós fizemos juntas aqui, ok? Depois disso, eu não havia cortado o fio, né? Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carreiras foram necessárias para aplicar essas flores aqui. Agora, eu cresci mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras, ok? Para nós podermos aplicar, então, mais, né, a segunda camada de flores aqui. Essas 7 carreiras aqui, elas podem, de repente, assim, pode haver uma variação dependendo do fio que nós usamos. Então, quem usa, eventualmente vai fazer a sua bolsa com fio de poliéster ou, né, fio náutico, então talvez tenha que crescer mais uma carreira. Então, vocês vão adaptando, ok? Isso não vai alterar de jeito nenhum, né, o resultado final, ok? Então, agora nós vamos aplicar do mesmo jeitinho que nós aplicamos aqui, nós vamos fazer nessa camada aqui e, né, na parte de trás da bolsa. Aqui, pessoal, nós costuramos, né, essas pétalas aqui na oitava. Seria interessante vocês usarem esses marcadores, porque eu acho que facilita bastante, ok? Então, aqui nós costuramos essas pétalas aqui de cima na oitava carreira, ok? Até coloquei aqui o nosso marcador, ok? Então, essa pétala costurada
né? Essa, aquela e da outra florzinha nessa carreirinha aqui. Agora nós também vamos costurar essas duas pétalas na mesma carreira que a gente costurou essa aqui, ok? Não muito em cima e não afastem demais, porque o resultado aí sim, né, pessoal, não fica tão bacana. Então, vocês encaixam essa pétala nessas duas aqui, fica esse encaixezinho, ok? Então, façam pontinhos aqui. Se quiserem começar aqui na parte de baixo, né, de repente facilita o trabalho agora, vocês podem começar a costurar aqui. Vocês vão caminhando como nós fizemos, né, anteriormente, e vão fazendo uns pontinhos aqui, vão encaixando, né, dentro dessas, né, na medida do possível aqui, vocês vão encaixando e também respeitando aqui a lateral, ok, pessoal? Terminamos então, pessoal, de colocar as flores, enfim, atrás da bolsa e também na frente, e olha só como está ficando bacana a nossa bolsa. Agora, o que que a gente vai fazer? Bom, vocês lembram que eu tinha contado aqui 8 carreiras até chegar aqui, onde nós, né, costuramos as pétalas, e fiz mais 7. Só que eu acabei aqui diminuindo uma carreira, então ficaram 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, porque eu achei que ficava, né, o suficiente aqui para nossa bolsa, né, para o tamanho da nossa bolsa. Então, agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fechar essas carreiras, né, vamos fechar essa carreira aqui. Então, assim, nós vamos fazer o fechamento. Então, vamos fazer o nosso último ponto aqui, né? Vamos pegar o fio com a agulha de trás para frente, puxamos essa alcinha. E agora, pessoal, nós vamos fazer aqui uma carreira de pontos baixos centrados, ok? Então, antes de fazer essa carreira de pontos baixíssimos, nós vamos fazer com essa mesma cor, uma carreira de pontos baixos centrados, que ajuda a dar mais uma estruturada na bolsa, ok? Então, nós vamos tirar aqui e nós vamos fechar de uma forma diferente. Nós vamos introduzir a agulha de trás para frente, sim. Vamos trazer esse fio para trás, só que ao invés da gente colocar a agulha aqui, entre o espaço de uma correntinha e outra, nós vamos colocar aqui no meio, ok, pessoal? Então, aqui, né, sai aqui atrás, onde tem esse nozinho, colocamos o nosso fio aqui na agulha e vamos passar, ajustamos um pouco o fio, né, e vamos passar, então, o fio aqui no meio e fazer o primeiro ponto baixo centrado, ok? Agora, novamente, aqui no meio do pontinho, ok, pessoal? Passa, tem aqui o nozinho, então, nós puxamos e fazemos o nosso segundo ponto baixo centrado. E assim, nós vamos fazer até, né, toda a volta da bolsa, ok? Então, assim... Ó, desse jeitinho assim, sempre fazendo aqui, então, no meio do ponto, não mais aqui no espaço, ok, pessoal? Então, a gente vai fazer toda essa carreira desse jeito. Ok? Vamos fazendo toda a volta. Terminamos a carreira de pontos baixos centrados. Agora, nós vamos fazer aqui o último ponto, eu já cortei o fio. Então, fazemos aqui o nosso último pontinho. Ok? E agora, nós vamos fazer o fechamento de carreira, puxamos o fio. Com uma agulha menor, nós vamos aqui no segundo, não no primeiro, no segundo, de trás para frente. Puxamos esse fio para trás e agora nós temos que simular a alcinha. Então, nós vamos aqui nesta alcinha aqui, nesse ponto, o nozinho, pegamos o nozinho e a alcinha e puxamos esse fio aqui para trás. E olha como fica, pessoal. Vamos esconder aqui, né, esse fio. Nós vamos fazer a carreira de pontos baixos centrados no meio aqui, entre uma carreira e outra, entre a carreira de pontos baixos centrados e a carreira de pontos baixos normal, ok? Então,
Então, introduzimos aqui, buscamos esse fio assim. Agora, nós colocamos a agulha no próximo ponto e puxamos assim, ok, pessoal? Aqui, e fazemos a voltinha aqui. No próximo ponto, no meio aqui, e assim, pessoal, nós vamos fazer toda a volta desse jeito, né? E a gente vai fazer toda a volta até nós chegarmos aqui. Concluímos toda a carreira, então, de pontos baixíssimos e chegamos aqui no final. Agora, nós vamos cortar o fio, né? Cortamos o fio e fazemos o fechamento. Vamos puxar o fio aqui, passamos a agulha daqui, né, de baixo para cima, e voltamos esse ponto aqui. Aqui por trás, introduzimos nessa alcinha aqui e puxamos esse pontinho aqui pro outro lado dentro da bolsa. E olha que ficou o acabamento perfeitinho, ok? Escondemos esse fio aqui. Então, agora nós vamos dividir a peça ao meio. Vamos colocar aqui um marcador. Colocamos um marcador de cada lado. Bem a metade aqui, né? Bem certinho o meio da bolsa, porque aqui nós vamos então fazer a nossa dobrinha aqui, né? Nós vamos dobrar alguns pontos aqui e aqui. Aqui nós vamos colocar a alça e as argolas articuladas, ok, pessoal? E vai ficar desse jeitinho. Então, agora nós vamos fazer a nossa alça, né? E já estamos quase no final, então. Agora, nós vamos fazer, então, a alça. Então, nós vamos fazer aqui esse primeiro pontinho aqui, que não conta. Agora sim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voltamos a agulha dentro dessa primeira alcinha aqui e fazemos um ponto baixíssimo. Restaram aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, nós vamos fazer sempre pontos baixíssimos, ok? Então, o próximo ponto aqui, nessa alcinha aqui de cima, ok, pessoal? Ó, sempre nessa alcinha aqui de cima. Passa e tira. Na alcinha de cima, passa e tira. Nessa alcinha de cima, passa e tira. E assim, pessoal, ó, sempre pontos baixíssimos, são carreiras circulares. Ela fica uma alça que eu gosto muito, muito fácil, muito prática, bem estruturada, bem firme e é muito simples de ser feita. Só assim, pessoal. E vai fazendo carreiras circulares. E vocês vão fazendo do tamanho que vocês acharem que é necessária, né? Do tamanho ideal para a bolsa de vocês. Inclusive, se vocês quiserem fazer a alça um pouco mais fina, né? Então, vocês podem diminuir os pontos aqui ou, né, mais grossinha. Mas eu acho que com 6 pontos ela fica um tamanho bom. E aí, ela vai ficando assim, ó.
Pessoal, então aqui ficou pronta a nossa alça tubular. Ela ficou medindo 30 centímetros, né? Então agora aqui nós vamos puxar esse fio, né? Vamos fazer os arremates. E vamos colocar o fio aqui para dentro. Aqui nós dividimos a bolsa no meio, né? E nós vamos fazer uma dobra. Então, essa dobrinha, sugestão que essa dobrinha aqui, ela fique mais ou menos aqui, ó, na altura dessa pétala aqui. Então, chega essa metadezinha aqui nessa pétala, da mesma forma que aqui, ó. É mais ou menos o ponto, né? Pra gente colocar, então, a nossa argola aqui. Assim. E aqui. Então, colocamos nossa argola, né? A alça. E nós vamos aqui, pessoal, costurar um botão imantado, né? Então, e também depois, né, colocar a nossa alça, ok? Então, pessoal, já colocamos as argolas articuladas, né? Eu coloquei aqui, costurei um botão imantado, não tem segredo nenhum, né? Você usa um fio invisível, né? E coloca um botão imantado aqui para né, ter esse sistema de fechamento. Eu já coloquei a minha etiqueta, agora só falta então a gente colocar a alça da nossa bolsa. Então, pessoal, eis o resultado da nossa bolsa floral primavera, a segunda versão que eu faço, né, nesse modelo, e eu simplesmente amei esse resultado. Então, vamos para as medidas, porque ela ficou com excelente espaço. Então, nós temos aqui uma bolsa com 28 centímetros de largura por 18 de altura. O que eu mudei em relação, né, ao que eu já tinha comentado com vocês? Então, essas argolas articuladas aqui, eu havia colocado aqui na lateral, né? Mas em função da bolsa ter ficado um pouquinho maior, eu achei que faria mais sentido colocar as argolas, né, e a alça, respectivamente, aqui mais para cima. Então, esse encaixe ficou perfeito, né, e faz todo sentido em função, então, do tamanho da bolsa. Também costurei aqui um botão imantado, né, muito fácil de ser colocado. Também coloquei a minha etiqueta. E se vocês quiserem colocar argolas aqui na lateral para adicionar mais uma alça, né, fica a critério de vocês, ok? Se vocês quiserem uma bolsa menor que essa aqui, a sugestão é que vocês usem uma base menor, ou seja, ao invés de fazer uma base como eu fiz com 23 pontos, vocês podem iniciar com 21 ou 19 pontos, ou mesmo usar uma base em couro vegetal, como foi o caso da outra bolsa primavera, que tinha 48 furos e com os aumentos ficou com 52 pontos. Aqui nós temos 56. Além disso, o fio de malha, ele é um pouquinho mais encorpado, então ele também já dá uma aumentada, né? Deixa essa bolsa um pouquinho mais cheinha. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Eu fiz com todo carinho para vocês. Então curtam, comentem, deixem suas dúvidas, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Compartilhe esse vídeo, ative o sininho para receber todas as notificações. Então é isso, pessoal. Bons crochês, fiquem bem e até mais.